Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias esta manhã. São Mateus, capítulo 19, versículo 10 a seguir. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Pai Celestial, graças te damos pela manhã que o Senhor tem nos dado. Fala conosco através da sua palavra e abençoa, Senhor, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Quarta-feira nós usamos o mesmo capítulo de São Mateus, capítulo 19, e hoje sentimos também de falar um pouquinho aqui em São Mateus 19. Nem todos podem receber esta palavra. São as palavras de Jesus Cristo. Quando ele estava trazendo aqui esta palavra sobre casamento e divórcio, uma mensagem que Moisés já tinha trazido para Israel, e surgiu novamente a pergunta. É o que o irmão Brana fala, né? Ele diz que quando aparece um fenômeno, a primeira coisa é uma pergunta sobre casamento e divórcio. E hoje pouco se falam desta mensagem. As pessoas têm, mas talvez pouco lê. Eles querem sempre ler uma mensagem nova que está chegando, né? Isso aí é que está na moda hoje entre o povo da mensagem, ler uma mensagem nova, né? Chegou uma mensagem nova. Todo mundo quer saber se chegou uma mensagem nova, né? E casamento e divórcio é a mensagem, uma das mais novas, né? Porque foi pregada em 65. Se quer uma mensagem nova, é os 7 selos, foram pregados em 63. O sinal é uma mensagem nova, foi também pregado depois dos selos. Desespero, a semente não herda com a palha, hoje tem que se cumprir essa escritura, e assim sucessivamente. Agora, casamento e divórcio é a mensagem mais nova que tem, né? Das mensagens do irmão Brana, que foi pregado no ano que o irmão Brana partiu. E é uma das mensagens mais importantes
para a igreja hoje é a mensagem de casamento e divórcio. E o irmão Brana disse que casamento e divórcio é uma revelação. É algo que se trata de revelação, não é uma revelação intelectual. Já está se tratando de uma revelação espiritual, está se tratando de fé. Fé é algo, quer dizer, você não tem onde se apoiar. É fé, você tem que crer, você não tem onde se apoiar, onde encostar o seu pé, sua mão, sua cabeça. É fé. E nós vemos a introdução também dessa mensagem de casamento e divórcio. Tem um pastor que, quando ele faz um casamento, ele dá uma mensagem, o sinal, é de praxe para os casais, né? Aí os outros pastores que seguem aquele pastor também faz a mesma coisa. Mas eu creio que quando um casal se casa, eles deveriam levar a mensagem de casamento e divórcio, estudar. Tudo bem, eles podem ler a mensagem do sinal, mas o sinal não trata nada sobre casamento e divórcio. O sinal trata sobre a vida vivida, né? Sobre aplicar o sinal, sobre viver a mensagem. E eu creio que o casal deveria ter conhecimento de casamento e divórcio. Deveriam saber o que o irmão Brana estava querendo dizer para a igreja, a aplicação dela. Eu já ouvi ministro que tem como doutrina que casamento e divórcio é para ministro. Não, é para a igreja. Casamento e divórcio é pregado para a igreja. A igreja inclui ministros, inclui todos, né? O casal que está para se casar deveria ler casamento e divórcio. A mulher deveria conhecer a sua posição, o homem deveria conhecer a sua posição, porque aqui o irmão Brana mostra que houve muitos, as pessoas ficaram confundidas, cometeram muitos erros, falsos ensinos, e as pessoas não foram instruídas, né, devidamente como deveria ser, por isso cometeram erros. Então, se a pessoa ler casamento e divórcio, vai evitar muito isso aí. O irmão Brana, ele enfrentou esse problema no seu dia. A igreja está enfrentando esse problema também no seu dia. A igreja que eu digo não é as denominações. É a igreja de Apocalipse 10. Ela está enfrentando. Mas o irmão Brana pregou a mensagem intitulada Amnésia Espiritual. O povo tem esquecido do que foi dito. Como diz São Paulo na carta aos Hebreus, eu vou até ler capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz aqui: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nos atentar para aquelas coisas que nós já temos ouvido. Ele diz, para que em tempo algum não viemos a nos desviar dela. No parágrafo 15 e 16, e agora novamente eu gostaria de dizer que nesta ocasião, que sabendo que pessoas se agarram às suas palavras, elas se agarram ao seu pastor. Naturalmente eu tenho sido um pastor. Às vezes as pessoas dizem que o irmão Brana não foi pastor, ele diz, não, eu tenho sido um pastor. Mas da onde? Do Tabernáculo Brana? Era o irmão Neville. Ele era um pastor internacional, era o pastor da noiva. Ele era o pastor de todos os outros pastores. Ele disse, eu tenho sido um pastor, porque hoje todos nós se alimentamos da sua mensagem. O pastor é um alimentador.
E não existe somente um pastor local, onde as pessoas concentram as suas pregações, que há um pastor local. O irmão Branham não era um pastor local, né? Aí nós chegamos na mensagem de hoje, também não existe somente pastores locais. Vamos voltar ao assunto. As pessoas se agarram ao seu pastor. E elas se agarram às palavras de um pastor. Elas se agarram aqui. Pode fazer? Pode. Não faz. Né? Isso está certo? Tá. Então, eles aceitam aquilo, né? Eles se agarram às palavras de um pastor, exatamente como se estivesse entre a vida e a morte. E tem que se agarrar mesmo às palavras de um pastor. Se ele está errado, você vai realmente perder a sua alma, com ele e tudo. Você se agarrou às palavras dele. Eu vou me agarrar às palavras de Deus. Mas a palavra de Deus tem que estar em alguém. Não está no homem. Não, você vai... não, fica com a Bíblia. Mas quem vai te explicar a Bíblia? Quem vai te explicar as guerras da Bíblia, as parábolas da Bíblia, o Apocalipse? Tem que ser um homem para te explicar isso aí. Aí quando nós chegamos aqui, novamente, casamento e divórcio. As pessoas dizem, não, eu fico com a fita. Eu estou escutando a fita há 2 semanas, do irmão Branham. Mas eu tenho que falar para a igreja, porque é uma revelação. Eles têm que falar, a igreja tem que ser incentivada a ler essa mensagem, a escutar essa mensagem, a buscar, ouvir essa mensagem de casamento e divórcio. Elas se agarram às palavras do seu sacerdote, exatamente como se fosse morte e vida. E naturalmente o pastor, talvez com tudo que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário. Sem dúvida que o sacerdote também, nas diferentes religiões que tem sacerdote, naturalmente, o pastor realmente é um sacerdote, é um intercessor. O pastor ora por mim, intercede, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Ele é um intercessor. Deste modo, se o sacerdote, em tudo que ele é ensinado nisso, no seminário e nos mosteiros, o homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe é ensinado. Então nós estamos nos agarrando nas palavras de um pastor. Entre a vida e a morte nós estamos nos agarrando. Nós não podemos nos agarrar nas palavras de muitos pastores, mas de um pastor. Vamos seguir um pouquinho aqui. Ele diz, logo realmente surge a pergunta. Quando realmente um grande fenômeno vem de Deus, aí surge a pergunta de casamento e divórcio. Então, se a pergunta é uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta bíblica, né? Eu não sei porque as pessoas elas falam tanto, né, sobre casamento, e muitos deles nunca nem leram a mensagem de casamento e divórcio. Se nós vamos tratar um assunto sobre o rapto, nós não vamos pegar uma mensagem do irmão Branham lá de 56 para falar do rapto. Nós temos que pegar a mensagem do rapto que ele pregou depois dos seus. Mas a de lá não vale? Não, a de lá está dentro daquela. As mensagens de 46 até 62 estão dentro dos selos. Elas estão todas ali, é o livro que foi aberto. O problema é a ignorância, as pessoas são ignorantes. Você diz uma coisa para elas, entende outra. Na vida também é assim, a ignorância. Nos lares também, a ignorância, entre os casais, entre pai e filho, é um espírito que
está entre as pessoas a teimosia, né? Tem mulher que é teimosa, tem homem que é teimoso. É herança, né, que recebe dos seus antepassados. Às vezes o homem não cede, a mulher também não cede as suas ideias, os seus pensamentos. Mas para vencer você tem que ceder. Se você não ceder, você não vai poder vencer. Você tem que ceder. Você não pode ser igual aqueles dois burros, naquele monte de feno. Um puxava para um lado, o outro puxava para outro. Até que eles, sendo burro, mas a fome veio, eles pensaram: a gente come primeiro um montinho teu aqui, de feno, depois tu come junto comigo o outro. Né? Se a gente ficar puxando para um lado, puxando para o outro, a gente vai morrer de fome aqui, vai se matar. Tem que ceder. O pastor Adão pregou a mensagem: ceda a sua igreja a Cristo. Tem que ceder. Agora, duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio nos dias do irmão Branco. Existiam duas linhas de pensamento entre os grandes doutores de divindade que eles criam. Veja bem que é um povo sem profeta. O único, primeiro e último profeta que os gentios tiveram foi o sétimo anjo. Agora, quando ele chegou, a confusão sobre casamento e divórcio, sim, porque cada um dizia uma coisa. E a Bíblia ela não é interpretada por pastor. Amós 13:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, se isso é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E ele diz: todas as duas linhas de pensamento estão erradas. Todas as duas linhas de pensamento estão erradas. Quando eu estava para me casar, eles tentaram me aplicar isso aqui, os grandes pastores do Brasil. Um outro pastor disse: irmão, mas isso aí o irmão Branham está mostrando, isso aí não é a mensagem. É porque às vezes você lê as coisas da mensagem, você pensa que é a mensagem, mas não é, o irmão Branham está citando. É igual você vê ali as palavras, Satanás falando da Bíblia ali, né? Mas não é Deus falando, é o diabo que está falando. Deus só colocou ali para a gente saber que o diabo é mentiroso. Você não vai pegar ali, né, que abrir a Bíblia e diz assim: Judas foi e se enforcou, né? E você vai e faz isso mesmo. Não, a Bíblia diz aqui que para mim ir fazer o mesmo. Não vai não. Então tem coisas aqui que o irmão Branham está mostrando o que eles ensinavam, as linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E uma vez tentaram me aplicar isso aqui. Um pastor dos Estados Unidos, onde foi pregado casamento e divórcio. Né? E na verdade eles são cegos. O irmão Branham disse: um homem, uma delas diz, um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. Aí um dos pastores disse: quem sabe você espera a ex-esposa morrer? Olha aqui. E essa é uma das questões. Mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. Então, a seguinte diz: se a esposa ou o esposo, qualquer um cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. A outra linha de pensamento. Se você se encontra ultrapassando a direção certa com isso, então você vai ultrapassar a direção certa também com isso. Todas as duas, disse o irmão Branham, estão erradas. Até o irmão Branham chegar, para ele estava certo. Mas agora veio o irmão Branham, está errado. Agora, só que o irmão Branham disse: isso aqui é para a minha congregação, é para o povo que segue a minha mensagem. Você não é obrigado a aplicar isso. Casamento e divórcio. Nós vemos que essas duas linhas de pensamento correram no mundo. As denominações hoje não têm resposta sobre isso.
Porque um juiz não casa ninguém, dá uma licença. Um pastor também não casa, somente faz uma oração, prega um sermão, faz umas perguntas. O que casa é a palavra, de um para com o outro. Por isso, não pode nem beijar e se agarrar antes de se casar. Por quê? Amanhã ou depois se separam, pega uma outra e beija e agarra e não sei o quê. Aí quando vê, você já está em prostituição. Deste modo, veja, não é nem sudeste, nem nordeste. Nós queremos diretamente leste. Você não teria mais escritura quando fosse nessa direção. Você não teria mais escritura quando fosse naquela direção. Nós queremos saber onde a escritura bate com a escritura e saber qual é a verdade disso. Cada um toma um caminho diferente e falha em trazer a resposta correta. Mas ainda tem de haver uma resposta. Um é legalista, outro é liberalista, legalista, graça. Ele disse: você se encontra em duas estradas diferentes e nenhuma delas está certa. Um diz: olha, se os dois cometeu adultério, então um está livre. Então a mulher também está livre. Se o homem cometeu adultério, ela está livre. Se ela cometeu adultério, o homem está livre. Eu disse: não. O outro diz: não, ela tem que estar morta. O irmão Branham diz: os dois estão errados. Essa é a quarta mensagem que eu estou pregando sobre isso aqui. Agora vamos ver mais algo aqui, até nós chegarmos na resposta certa. Agora veja, a resposta veio do céu. O tovelinho desceu ali no Quênia, entre as rochas, falou com o irmão Branham isso aqui e mandou ele pregar. Ele, no final do 313, ele disse que ele não veio em vão ali, né? A nuvem não desceu ali também em vão para falar com ele, e ele vinha daquela distância para poder falar com eles ali naquela reunião internacional. Tá, mas vamos... em 66, 69 nós estávamos lendo, né? Agora, vemos aqui, no parágrafo 227, aqui nós já chegamos na resposta. Agora, isso foi o assim diz o Senhor. Mostrando-nos a Escritura de São Mateus 5, verso 31 e 32, Jesus falando, ele diz: ao princípio. Você pode ver que quando você escuta a fita ali, ele diz no princípio, após o princípio. O que é que foi no princípio? Ele disse: no princípio não foi assim. Mas o que era? Os filhos tinham que vir por meio da palavra. Adão ia dizer a palavra, como a palavra, através do anjo, foi dita, e Maria engravidou do Espírito Santo. E Eva era para trazer os filhos daquela forma. O sexo foi dado para os animais, uma vez no ano ter os seus filhotes. Mas o que fez a serpente? O que fez Satanás? Ele tinha que usar alguém. Então ele procurou aquele que estava mais próximo do homem, que foi a serpente, que era um homem. É o que estava mais próximo na criação de Deus. Não tinha alma, mas tinha um lugar para uma alma. Foi aonde ele entrou. E ali ele foi e levou a sua mensagem para Eva. Ele não tinha nascido nada. Eva não tinha sido mãe de nenhum filho. E ele trouxe a sua mensagem.
Foi assim que Deus disse. Mas tu tem condições de trazer filhos também. Tens condições. Tu é uma mulher, pode ter prazer, encher essa terra, está escrito aqui. Deus falou isso aí e falou, então é você. Aí ele foi o primeiro. Então, aí é onde vem o adultério, que Deus condena o adultério. Em vez de Adão, que era o marido, mas não para ter relações, mas para dizer a palavra, e ela conceber e trazer os filhos pela palavra. E ela levou a mensagem para Adão. E Adão se agradou daquela mensagem. Veja bem que a mensagem da serpente, para eles, parecia mais importante que a mensagem de Deus. Hoje é a mesma coisa. A serpente continua dando a sua mensagem. Ela continua dando a sua mensagem ao povo, a Eva. E a Eva está se agradando da mensagem da serpente. Quando a mensagem de Deus é a mensagem de uma só pessoa hoje, que os selos foram revelados, os trovões foram revelados, novo nome. O prazer da esposa é este, mas a igreja quer um outro prazer, porque a serpente também continua com a sua mensagem, ela continua falando. Aí nós vemos aqui, o irmão Brana diz que aquele homem, quando ele estava falando sobre o elo perdido, ele disse, mas aonde está? E Deus desceu e disse, não, mas está aí mesmo, está bem pertinho de você. A serpente está aí bem perto de você, está aí bem junto, ele é pregador. A serpente não era um comerciante, a serpente era um pregador, fez de Eva uma pregadora. Aí veio a queda. Então, no princípio, os filhos pela palavra. Após o princípio, os filhos por meio do sexo, porque o sexo era dos animais. E é até hoje. Eles só utilizam uma vez no ano para trazer os seus filhotes. Fora disso, não. Uma cadela tem mais respeito do que essas mulheres imorais, essas estrelas de Hollywood. A gente não vai detalhar porque vocês hoje são conhecedores disso, né? A televisão mostra isso aí, como elas se expõem, como elas andam, o que elas querem. Vivemos num tempo de um verdadeiro sodomismo. O homem não utiliza a mulher mais do lado natural. É um sodomismo total. Aí Deus, ele disse, eu ficarei feliz quando ele terminar com tudo isso. Fazer isso tudo virar pó, virar cinza, a imundície. Nós vamos voltar aqui no que nós estamos falando, porque nem todos podem receber esta palavra. Nós chegamos aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, nem todos, na verdade, podem receber. Nós chegamos em São João capítulo 6, nem todos podiam receber aquela palavra. Eles voltaram atrás. Nós vemos que as pessoas voltam atrás, porque eles não podem receber esta palavra. Agora, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Por quê? Ela casará novamente. Qualquer que casar com a repudiada, cometeu adultério. Agora nós vemos que a palavra, ela Deus vai exaltando a sua palavra a cada dia. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela.
importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele, faz que ela, não ele. Entende? Foi contado por alguns irmãos, eu não sei se veio da América, que uma irmã já tinha se casado umas 3 vezes, foi ao irmão Brana e disse que ela queria casar novamente, tá? Separado. O irmão Brana disse: você já leu a minha mensagem de casamento de divórcio? Disse: não. Então você escuta a fita. Ela escutou a fita, veio para o irmão Brana e disse: olha, eu escutei e Deus disse para me casar. Agora hoje, dentro da terceira etapa, eu até creio nessa história, né? Mas não foi Deus que falou com ela, não. Porque Deus está falando aqui, porém não é para ele, faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, quem irmão Brana disse para ela? Então vai e faz, né? Judas se enforcou, você vai e faz isso mesmo, então. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Então, um grande pastor de grande influência no Brasil, no mundo, jogou isso no chamado plenário. E as pessoas estão agarradas ao pastor e as suas palavras entre a vida e a morte. Mas quando Deus nos leva na quietude da caverna, do quartinho, ali naquele terceiro compartimento, onde você não escuta nada lá fora, só ouve a sua voz, é onde ele vem e fala. Como ele disse: Elias, o que é que faz aqui? Daí ele começou a falar com Elias: vai lá, faz isso, aquilo. Unge Azael, rei da Síria, Eliseu, profeta, no teu lugar, né? Eu já reservei em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, você não é o único, né? Ele era o homem só, mas não era o único, tinha mais junto com ele, né? Mas ele era o Elias, ele era o homem da mensagem do dia. Todos os demais tinham que pregar a sua mensagem. Não é dito, veja bem, isso é exatamente o que a Bíblia diz: faz que ela, não é dito contra ele casar, mas ela, porque Cristo no tipo. Então nós ouvimos muitas histórias hoje em relação a casamento e divórcio. Olha o que ele fala no parágrafo 252, muito forte esse aqui. É um dos parágrafos mais fortes que tem aqui. Olha, Deus tem misericórdia. Olha que coisa, este mundo pecaminoso, ficarei contente quando ele terminar. Note, ele pode repudiar sua mulher a qualquer momento que queira, porém ela não pode repudiá-lo. Já é diferente das duas linhas de pensamento, onde nós temos que sentar nessa chuva de ensinamento, que é a fé de rápido, e ver essas coisas. Já é diferente do que pensavam os pentecostais, os batistas, a igreja daquele dia. Porque agora a igreja tinha um profeta, um intérprete divino da palavra. O livro agora estava aberto. Aí ele mostra como foi lá no princípio, após o princípio. Agora, hoje, para nós voltarmos de novo ao princípio, nós temos que ouvir uma voz. Ele pode repudiar sua mulher, o homem. O homem está na criação original, a mulher é um subproduto. O irmão Brana está falando, não é vocês, irmãs, que estão procurando viver piedosamente em Cristo. Mas você veja bem a mulher hoje desta era. Ela é o símbolo sexual. Estão nos outdoor, fazendo propaganda de um chinelo, tem que mostrar as pernas, os seios,
mulheres crentes hoje, elas não têm vergonha de botar determinadas roupas para chamar a atenção com seus seios de fora. Não adianta cobrir as pernas e não cobrir os seios, porque os seios é que chamam a atenção. Porém, ela não pode repudiá-lo. Ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, ó irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo. Isso que eu estava dizendo, é muito boa a mensagem, o sinal, todas as mensagens o casal tem que ter, mas que uma pessoa que está para se casar deveria ler e reler durante aqueles 3 meses, 6 meses, porque cristão não pode ficar namorando em 2 anos, 3 anos, não, isso já não é mais namoro. Deu a palavra de compromisso, logo já começa a ajeitar a coisa, né? Logo já começa a se ajeitar e se arrumar para casar e ler essa mensagem. Aí ela vai ver que o homem, que ela tem que ser submissa a ele, que ele pode lhe lançar fora a qualquer momento, e ele pode casar de novo, não tem nenhum problema, e ela já não pode. Foi o que o irmão Brana está nos dizendo aqui. Oxalá se essas igrejas todas no Brasil trouxessem essa mensagem de casamento e divórcio. A igreja não seria a mesma igreja, os casais, as famílias não seriam os mesmos, não. Ou arrebentava tudo, ou arrumava tudo de uma vez. Porque isso aqui, o arrumo estraga tudo de uma vez. É uma arma. O problema é que os pastores se comprometeram muito. Há pastores que hoje que eles não podem falar sobre essas coisas. Eles têm que falar mesmo sobre o cego de Jericó. Sobre isso aqui eles não podem falar. Eles falam do Calvário, né? Mas chega em casamento de divórcio, eles não podem falar. Porque eles são adultos, já mexeram com as próprias irmãs da sua própria igreja, né? A imundícia está ali dentro, a sujeira, e eles não têm mais moral, não têm mais condições para poder falar sobre um assunto tão importante quanto este. Nos dias do irmão Brana, era só o irmão Brana para falar sobre isso. Hoje é só a esposa que pode falar sobre isso, sobre esse assunto. Uma pessoa que já teve uma vida imoral vai falar desse assunto? Não pode. Isso é um hipócrita, né? Agora, ele disse, se ela tenta lançar ele fora, ela está liquidada. E foi aquilo que os discípulos disseram: se essa é a condição do homem, então é melhor nem casar. Agora você veja bem, a palavra, como Deus vai exaltando a sua palavra, como Ele exaltou a lei, Ele foi exaltando a lei, Ele não aboliu, Ele exaltou. Nos dias de Moisés, o adultério era se deitasse junto. Quando Jesus veio, Ele disse: se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela no coração. Ele exaltou a lei. Não, ele não aboliu de forma alguma. É o mesmo carro, uma modelo diferente. É o mesmo avião, uma modelo diferente. O motor é mais potente. Jesus vem e disse assim: isto é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue. Vem Brana e vem e diz: isso aqui é o símbolo do seu corpo. Ele não está corrigindo a Jesus. Não,
Ele está elevando essa palavra para o dia que nós vivemos. E a Igreja Católica ainda continua dizendo: isso aqui é a carne de Cristo, isso aqui é o sangue de Cristo, esse vinho aí que os gringos fizeram, isso aqui é o sangue. Não. Aí Deus vem e diz: não, isso é o símbolo. Aí vem a mensagem de casamento e divórcio. Nós vemos que os mensageiros não trouxeram essa mensagem, mas eles pregaram a mensagem do dia de Paulo, a de Paulo. O irmão Branham não colocou a mensagem de Paulo no baú, não, ele só exaltou a mensagem. Ele só colocou cada coisa no seu lugar. Jesus disse: a não ser por causa de prostituição. Vem Branham e diz assim: ele pode repudiar a qualquer tempo que ele queira. Ele já esclareceu a coisa. Por quê? Por causa da condição do dia. Aquela mensagem de Jesus era para os dias de Jesus. A não ser por causa. Aí Paulo diz que ela está ligada ao marido enquanto ele vive. E vem Branham e diz: ele pode te lançar a qualquer momento que ele queira. A palavra é a mesma, mas ela está no nível mais elevado nesse dia. Está no nível muito mais elevado aqui, no dia que nós vivemos, que é o fim. Porque na última pregação do pastor Osmar em Gravataí, ele disse que, na verdade, você cristã, é diferente, porque como cristão que ouve a mensagem, seus olhos são abertos. Você vê o pecado, você vê o erro. A pessoa do mundo, ele está cego, ele não vê. Agora você vê o que é certo, o que é errado. Você é tentado. A pessoa do mundo não é tentada a adultério, não é tentada a roubar. Para ele aquilo é normal. É normal para aquele homem, para aquela mulher. Agora para você não, para você, os seus olhos foram abertos. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você não lembra que Deus abriu os olhos de um homem? Balaão. Até então, os olhos de Balaão estavam fechados, ele não via o anjo. Era o mesmo anjo que guiava Israel. Ele não via ele, mas Deus abriu os olhos de Balaão. Números capítulo 22. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, o homem de olhos abertos, né? Depois é Balaão, o homem dos olhos abertos. Aí Balaão começou, viu o anjo. Tem tanta gente que diz que viu o anjo, né? Balaão viu o anjo, Balaão viu a verdade. E agora já não era mais inocente, ele era falso. Vai dizer que o falso também Deus não abre o olho dele? Ele vê a verdade de casamento, divórcio, novo nome, de um só homem, a mensagem de uma só pessoa. Deus abriu os olhos e ele viu. Aí o Senhor disse para Balaão: ó, tu pode ir, mas só diga que eu te disser. E ele só falou o que Deus disse para ele. Se o Senhor me disser, eu vou falar. Mas para Balaque ele falou diferente. Ensinou Balaque como colocar tropeços. Para Balaque ele deu a sua mensagem. Agora, para o povo, porque Israel, quando escutou Balaão, nem queria escutar mais Moisés. O homem falava bonito demais. O homem tinha uma mensagem. Era a serpente falando. Era mais agradável. Parece que tinha mais profundidade. Mas era o falso. Moisés era gago, pesado de boca, né, de língua. Era ruim para falar.
mas era o homem da hora. Não é de duvidar de aparecer homens hoje aí que falam melhor do que Jó. Fala mais bonito, mais profundo até. Só que não é o homem da hora. Que é para enganar. Veja bem, foi milhares de pessoas que morreram por causa da mensagem de Balaão. Milhares. Primeiro veio o levantamento de Coré, Datã e Abirão, número 16. E eles aceitaram aquilo. Mas veio a praga. Deus terminou com aquele povo. Aí, o que eles receberam? Um falso profeta. Porque eles já estavam rejeitando o verdadeiro. Aí o que estava vindo para eles era falso. Era aqueles para amaldiçoar eles. Aí você rejeita a verdade. O que é que sobra? A mentira. Serão julgados todos aqueles, né, que rejeitaram a verdade, mas deleitaram-se com a iniquidade. Você rejeita a mensagem do dia, a mensagem da hora. Como eu falei em outra mensagem aqui, o irmão Brana mostrando o que é adultério. O que é a prostituição? Quando o homem sai com uma mulher casada, está adulterando. A mulher também. Deus condena o adultério. O solteiro é fornicação, é prostituição. Deus condena isso também. É imundície. Todavia, para endireitar esse casamento de vós, 243, de modo que você sabe o que era certo e o que era errado, agora ele claramente mostra aqui nesse tipo: há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina, a qualquer momento que queira. Deus pode nos repudiar a qualquer momento que queira, por falsas doutrinas, fornicações espirituais. Aí 252 diz, no natural, o homem pode repudiar a sua mulher a qualquer momento que queira. Ele é o tipo de Cristo. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo? Todas as sombras e tipo aí perfeitamente balanceados. Aí quando se trata do pastor, o pastor é homem também. Deus não chamou. O pastor não é mulher. Não tem mulher pregadora, pastora, é homem também. Sacerdote também era homem, é homem. O pastor tem que casar com uma virgem. Ele não pode casar com viúva. Na Ezequiel 44, o Brana cita. E aqui, em casamento de divórcio, ele já não pode. Lá Ezequiel diz que o sacerdote tem que casar com a viúva de sacerdote. Olha, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja, a criação original, não o subproduto em nenhum lugar. Não a igreja, a noiva através da palavra, não a mulher, o homem, cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isso, é sempre a mulher, exatamente. Agora, quando Deus está tratando com esse assunto, você não pode tomar isso para você se você não deve. Né? Você é uma santa de Deus, porque quando a mulher casa, ela se torna um com o marido. Deus não podia matar a Sara quando ela riu da sua cara, querendo dizer que Deus não estava certo, porque Sara era um com Abraão, era um casado.
Então, para matar Sara, tinha que matar Abraão, porque os dois eram um. Foi por isso que o anjo não matou a irmã Meda. Senão tinha que matar o irmão Brana também. Os dois eram um. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo. E lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz que ela pode, não permite, porém, que a mulher ensine o uso de autoridade, qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas o subproduto. O problema é o subproduto, foi enganado. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação com modestia, dando à luz filhos e tudo isso. Porque então ela se torna parte desse homem. Isso é o que atrás. Amém. Nós não temos tempo para ler tudo, irmãos. Eu quero ainda, finalizando, 310. E se Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando Ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés no Egito para tirar os filhos do Egito. Agora veja, eu estou lembrando aqui de um irmão, ministro do Ministério do Irmão Veu, falecido irmão Liveu, ele dizendo que o irmão Brana tinha dito, que às vezes a gente quer segurar em qualquer coisa, né, para apoiar o erro da gente. O irmão Brana tinha dito sobre a filha do irmão Liveu. A filha do irmão Liveu separou do marido. E diz que, aí eles vêm, dizem que o irmão Brana permitiu. Disse que não havia problema ela casar novamente. Agora, isso aqui é contrário ao que o irmão Brana ensina em casamento de divórcio. Gente, nós temos que voltar em casamento de divórcio. Não é que o falecido Liveu falou, não, que andou com o irmão Brana. Nós temos que voltar em casamento de divórcio. O que o irmão Brana fala? Não, irmão, o fulano andou com o irmão. Não, mas o que andou com o irmão Brana foi isso aqui. É a mensagem. Nós temos que ver, ou escutar o irmão Brana falando. Ele disse, ela não pode. Ele pode. Aí vem a serpente novamente dizendo, não, ela pode. Isso é serpente. Olha, quem dizer ser esse, 129, está aqui. Brana fala aqui, ó. Aí depois você escuta a serpente, né? Como é que a serpente fala? Aquela mensagem de um só homem eles não a queriam. Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo? E não com apenas uma pessoa, é um indivíduo, não é um grupo. Aí a serpente vem e diz, não, isso aqui é a mensagem de um só homem, é o irmão Brana. Parece bonito, mas é a serpente falando. Deus só trata com... Você pensa que a serpente não continua pregando? Ela é uma árvore. Ela é a árvore da morte. Onde nós estamos aqui? Vamos terminando. Moisés no Egito para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na terra prometida. E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nessa condição. Ele lhes concedeu carta de divórcio. Porque a situação era o que era. Moisés encontrou tal que Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes essa carta de divórcio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, e falou isto. Isto sou eu, não o senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Também tinha o mesmo problema na igreja do apóstolo Paulo. Agora, creiam que isto é verdade, e creiam que isto vem de Deus.
Ele disse: vocês creem que isso é verdade. Agora é ele. Agora não é mais Paulo. E pela vindicação de sua nuvem, sua mensagem, que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da maneira que estão, e não mais fazer isto? Vão com suas esposas, vivam em paz, porque a hora é tardia. Ele disse: não tem mais tempo de reparar mais nada. A vinda do Senhor está próxima. E já estava ele ali, né? Agora é a vinda por rápido. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ouse fazer isto novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, olha, ele disse que eu poderia dizer isto. Uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos. Então, 7 selos sem casamento e divórcio é nulo. Se nós tivéssemos 7 selos e não tivesse casamento e divórcio, nós não tinha nada. Ele disse: um dia eu terei que trazer uma mensagem assim. Nós também não poderíamos ter só os 7 selos, só casamento e divórcio, não ter os 7 selos. Os 7 selos veio primeiro, mas para complementar teve que vir casamento e divórcio no finalzinho. E esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continuem como estão e não pequem mais. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo, não foi assim. E não será no final. Não foi no princípio, também não vai ser no final. Porém, sobre as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sobre as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa. Agora, se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie seus filhos na demonstração de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos nunca fazer uma coisa como essa. Crie-os na demonstração de Deus. E agora que você está como está, vamos agora, na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo, e prossigamos para o alto, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que eu os veja hoje à noite, o Senhor os abençoe enquanto oramos. Vamos ficar de pé. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob, olha, a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na Tua presença, e que Tu tens feito tanto, Senhor. Eu tenho certeza, à vista dessas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse de Ti. E para testificar aqui hoje, de muitas pessoas sentadas aqui, que até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio nos 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desvendada, e esse mesmo anjo na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Olha dos 320. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue. Senhor, eu fiz tudo que sabia fazer. E Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. Porém agora eu ordeno isto, Senhor, e essas pessoas, que elas estudem isto e vão e vivam para Ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim, elas estão em Tuas mãos. Eu rogo que Tu as abençoe. Então eu tinha que entregar. Agora a responsabilidade está nas Tuas mãos, nas mãos de Deus. Pai Celestial, nós sabemos que esta mensagem
é para nós, porque nós somos parte desta mensagem. Ajuda-nos a não cometermos mais esses erros, ó Senhor. Ajuda o teu povo, a tua igreja, me dê graça para que possamos ajudar um ao outro com esses parágrafos, com esta mensagem de casamento e divórcio. Teus filhos vêm acordar nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, guarda cada um. Abençoa o culto na Jaquirana hoje à noite. Nós pedimos a tua bênção, a graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Mais um hino.